Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente aí. Don't go away. Stick around. Você que está vindo pela primeira vez, se você gostar do vídeo, se inscreve aí por enquanto. Entendeu? Mas se não, pode ficar aí de boa. Legal? Então, pessoal, gostaria de agradecer todas as pessoas que estiveram com a gente durante esse tempo aí. Desde o início do canal. Provavelmente este vai ser o último vídeo. Amanhã a gente vai fazer uma live aí explicando o porquê, o que vai realmente acontecer daqui para frente. Mas legal, conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas realmente que estão a fim de ajudar realmente a participar, pessoas que mudaram de opinião. Claro, nós aprendemos junto durante essa trajetória, mas foi muito bom. A gente sabe que tudo tem um início, um meio e um fim. A gente tem que ter, claro, todo o plano A ou B, a gente tem que fazer um acompanhamento e ver qual foi o resultado final. Isso é fundamental. Então você que está chegando aí e você que acompanhou durante esse tempo a nossa trajetória, os likes, os contraditórios, enfim, as críticas, tudo isso foi fundamental para que a gente realmente resolvesse adaptar o nosso plano piloto da melhor forma possível. Legal? Então, pessoal, vou falar duas coisas importantes para que você realmente possa aí sempre, com a atual conjuntura, fazer também uma análise crítica. Tudo que eu fiz aqui durante esse tempo, enfim, durante os vídeos, mesmo com imperfeição, tudo foi com uma direção. A ideia era sempre trazer algo para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma possível. E você que tivesse aí, você que está aí do outro lado, está sempre correspondendo, pudesse realmente fazer o senso comum, e principalmente ter o senso comum e principalmente ter o senso crítico. Tudo aquilo que aleatoriamente foi colocado assim durante esse tempo. Isso é fundamental. Isso é importante. A gente sempre tentamos passar a credibilidade, que são questões fundamentais. A gente sabe que tudo aquilo que a gente faz define a nossa trajetória. E você que está aí do outro lado, com certeza, eu acho que eu tentei ajudar da melhor forma possível a fazer as coisas andarem e mostrar a realidade por detrás dos bastidores. Tem muita coisa para ser feita, mas amanhã na live a gente vai explicar um pouco o porquê dessas mudanças. A gente precisa. Toda mudança vem um grande desafio. Não se sabe como, onde e porquê, mas a realidade é que realmente nós temos que seguir em frente. Nós não podemos ficar com o freio de mão puxado, sem fazer algo, e onde que nós estamos vendo a situação do país, situação da população, e o povo como um todo não consegue, aleatoriamente, sempre a gente está falando várias coisas, deixa algumas coisas no ar, e às vezes se torna um pouco difícil, porque por um lado perdemos a nossa identidade, por outro nós fomos ensinados totalmente errado. A gente sabe muito bem que a política ela tem que estar no nosso dia a dia, e nós durante essa trajetória nós tentamos mostrar isso para vocês. Ninguém está pulando fora do barco, a questão é outra, entendeu? Nós temos projetos gigantescos para que realmente possa acontecer, mas a ideia sempre foi colocar você como protagonista, você como um agente, e não como uma pessoa qualquer, um mero telespectador que só ouvia às vezes ou escutava muitas das vezes. Legal, então? Bom, pessoal, vamos, antes de entrar na nossa análise, vamos falar um pouco aí sobre o que está acontecendo, somente sobre doublespeak e foreign house. Essas são as estratégias que a família de Jair Bolsonaro usa todos os dias, principalmente com a questão da austeridade. Eles falam uma coisa, provoca, a esquerda tenta se manter, contra-ataca, faz a réplica e não consegue fazer absolutamente nada. Você pode ver que a maioria dos dias, dos vídeos que eu faço, eu sempre tento ir ao mesmo tempo adiante, voltar
para que você realmente possa captar as ideias e realmente começar a pensar de forma diferente. Sempre essa foi a estratégia aqui do International Postal Research. Então muitas das vezes a gente não consegue entender. Bom, ontem o Jair Bolsonaro, né, fez aí uma crítica, não sei porquê, indo o quê, porque é um cara que está causando desgoverno, o país está proibido de crescer, a gente está vendo os antagonistas, existe uma espoliação da ascensão das benesses, do protofascismo, do AI-5, coisas que não tem nada a ver. A esposa do Eduardo Bolsonaro começa a vir showing off, falando isso, que aquilo, uma ministra que abaixa a população ao extremo, coloca a população em questões, em qualquer outro país de democracia, as coisas iriam acontecer de outra forma. Nós temos aí um TF4 que julga pela aparência, pelo ódio, não mantém sustentabilidade naquilo que está na lei, na Constituição. Então a gente vive uma sociedade totalmente politizada, com um pacote de austeridade que muitas das vezes traz essa ascensão da austeridade aqui Jair Bolsonaro. Então ele veio falar que o Leonardo DiCaprio financiou os incêndios na Amazônia. O que o cara tem a ver? Primeiro foi o filho, aí depois veio o cidadão. Excuse me. O que eu gostaria de mostrar para vocês, eu já escrevi isso no International Postal Research e tentei fazer um vídeo e eu deixei um vídeo que está no passado, quando se levantou aí as hipóteses da queimada da Amazônia. A gente sabe que a Amazônia está pegando fogo, continua pegando fogo, a gente sabe que existe, o próprio Jair Bolsonaro está sendo indiciado aí como um incitador do genocídio, principalmente contra os indígenas, porque são áreas demarcadas onde tem ouro, onde tem diamante e vale dinheiro. Então eles estão trabalhando realmente para que os ruralistas, os latifundiários possam dilatar. Não é criação de gado, gente. Você pode confinar gado em qualquer outro lugar, como eu falei ontem na live. O mais importante é o desmatamento para poder fazer a plantação da soja, porque as pessoas que produzem o agronegócio, as pessoas que fazem parte do agronegócio, eles não pagam imposto. Em contrapartida, o Brasil está sendo sustentado por isso. Mero exportador de matéria-prima e de commodities, entendeu? E de óleo bruto. Nós estamos comprando aí, só para você ter uma ideia, fiz um cálculo aí hoje, 250 milhões de barril de petróleo de fora. Nós estamos com 1/3 de toda a ociosidade das refinarias parada. Gente, presta atenção, você que está aí. O país que tem uma das maiores produções de petróleo está com 1/3 da refinaria parada, porque eles vendem o petróleo por preço de banana e compram 250 milhões de barril de petróleo. De petróleo não, de gasolina e derivado de óleo diesel. Gente, é ridículo. Isso é o cúmulo. É o cúmulo. E assim foi. Eles acabaram, gastaram 1 trilhão para cortar a lei de partilha e assim vai sucessivamente. O que eu quero mostrar para vocês, eu vou falar um pouco também sobre, no próximo vídeo, sobre o FGTS e, enfim, coisas que realmente o dólar, coisas que vão compactuar realmente o cenário de hoje. Então, aí nós temos aí 2 cidadãos. O milionário americano Stephen Zuckerman, ele destinou milhões de dólares para o líder majoritário do Senado, o McConnell. Vou falar assim porque é o last name dele, é o senador. Então, 2 empresas brasileiras de propriedade parcial de grande doador do presidente Donald Trump, aqui dos Estados Unidos, é líder da maioria republicana do Senado, no caso o senador McConnell, tem grande parte da responsabilidade dessas destruição que continua na floresta amazônica. Então, tem nada a ver com o Leonardo. Eles estão querendo desviar a atenção e chamar a atenção da imprensa internacional. Então, segundo as informações que nós temos, são 2 empresas, principalmente a Hidrovias Brasil e a Pátria Investimento, que detêm 50% das hidrovias lá na Amazônia. Essas propriedades têm empresas de investimentos como a Americana, né?
Blackstone, cujo fundador é o CEO, o senhor Stephen Schwarzman, que é um aliado próximo ao Donald Trump, que doou milhões e milhões de dólares na última campanha de Donald Trump. Então nós temos aí, se a gente for fazer um círculo, uma pizza aí, a Pátria Investimento, ela tem 55%. A Bindspar, a ICO e a Blackstone, cada um tem 3, 10 e 10. E a Temasek tem 18%. Então, essas empresas, eles estão assumindo o controle de vários terrenos na floresta amazônica, ou seja, várias áreas que foram desmatadas e estão ajudando a construir uma estrada de contraverso com um novo terminal de navegação lá em Miritituba, ou seja, do estado do Pará, onde tem assentamento, onde o povo é massificado, onde prenderam aí aqueles rapazes da ONG lá, estipulando, tem uma retardada aí de uma tal de Carla Bia, que é deputada aí, que estava grávida, perdeu o filho aí, que subiu nas costas de Jair Bolsonaro e do Sérgio Moro, que não contribui nada, que o Brasil está querendo ir na ONU para poder processar o pessoal que foi preso lá da ONU. Então, esse terminal administrado pelas hidrovias do Brasil permite que os produtores carreguem soja em embarcações. Ou seja, ele vai ser transportado de um porto maior para poder enviar para outras partes do mundo. Então, a ideia é não só queimar, devastar, mas sim criar essa estrada, principalmente com esses amiguinhos de Donald Trump que estão por detrás. E a Hidrovia do Brasil anunciou desde 2016, na época que o Temer assumiu, que em breve começaria a exportar soja de caminhões do estado do Mato Grosso pela rodovia BR-163, na época que não tinha muito pavimentação. Então o que eles estão? Estão investindo para poder melhorar essa parte de desenvolvimento. E na primavera agora aqui desse ano, o Jair Bolsonaro anunciou que essas rodovias do Brasil estariam associadas a privatizações e desenvolvimento de centenas de quilômetros da rota BR-163. Então, esse desenvolvimento da estrada, ela está causando esse desmatamento. Tudo porque existe o conchavo. O presidente, a família, a máfia, o quartel, os filhos levam a porcentagem e introduz essas pessoas que estão atrás protagonizando. E é importante a gente entender que existe uma possibilidade de uma transformação mais ampla da Amazônia, convertendo a floresta tropical em terras agrícolas. Então essa rodovia 163, ela tem um efeito marcante não só na parte de desmatamento, mas também em outras questões também, que eu não vou entrar aqui muito em detalhe. Então nós temos informação do Financial Times também, que eu não vou colocar, mas o mais importante que a gente tem que passar para vocês é quem são os atuantes, os contraventores que estão por detrás. Então a Hidrovia admitiu que seus negócios havia desacelerado devido ao aumento de bloqueios organizado pelos defensores da selva na estrada, por isso que a gente está vendo aí matança, a perseguição das tribos indígenas da BR-163. Então, o agronegócio, ele é algo que realmente chama a atenção daqueles que querem explorar a terra através do incêndio florestal. É o que está acontecendo. Então, existe um esforço para transformar a Amazônia em uma floresta tropical e tirar dessa floresta tropical essa renda para o agronegócio, que é fundamental, é baseado nesse fundamentalismo para o conflito que está relacionado aos incêndios e por aí vai seguir na frente. Então, se a gente for fazer uma análise desses focos, então a gente tem que entender quem que é esse cidadão que doou milhões e milhões de dólares para a campanha de Donald Trump, juntamente com o senador McConnell. Quem é? Vou chamar ele de Sharma. Ele é o fundador da Blackstone. Hoje, atualmente, ele possui aproximadamente 1/5 da empresa. Claro, tem acionistas que tornam um dos homens mais ricos do mundo. Em 2018, ele recebeu pelo menos 568 milhões de dólares
que eles fizeram uma comparação, uma arrecadação entre 786 bilhões que eles ganharam no ano anterior, em 2017, e 786 milhões em 2018. Então, esse dinheiro foi doado junto com o McConnell nas eleições de Donald Trump. Então, eles estão articulando por detrás, desde 2016, cerca de... o próprio Sharma doou para o Fundo de Liderança do Senado do Comitê de Ação Política de McConnell, junto com Jim Bower, cunhado do McConnell, no conselho da Blackstone. Então, os dois estão por detrás, eles destinaram, cada um doou uma parte 2,5 bilhões e o outro cunhado doou 8 bilhões para o Comitê de Ação Política. Então, existe por detrás essa grande articulação antes de você tomar qualquer tipo de decisão. A gente vai voltar falando mais sobre isso. Então, os funcionários da Blackstone doaram mais de 10 milhões de dólares para McConnell e seu Comitê de Ação Política ao longo desses anos aí, para poder introduzir. E eles alcançaram, enfatizaram o artigo que acompanhava o McConnell como senador, e assim eles conseguiram eleger o presidente Donald Trump. Então, o que eu quero mostrar para vocês, essas duas pessoas que estão por detrás dessas estratégias, porque é eles que estão investindo, ou seja, eles que estão investindo para roubar o que está acontecendo no Brasil. E o Jair Bolsonaro, pelo que pareça, ele está por detrás também dessas articulações. Então os funcionários aí doaram nada mais nada menos que mais de 10 milhões para poder eles enfatizarem. Eles são os donos majoritários da Blackstone que estão por detrás aí para poder reconstruir. Então, além disso, o Sharma é amigo íntimo e conselheiro do atual presidente Donald Trump e atuou como presidente do Fórum Estratégico. Eu já te falei que significa o CFR, Conselho Foreign Relations, Fórum Estratégia Política, em 2017. Em dezembro de 2017, Sharma organizou levantamento de fundo para a campanha do Trump, arrecadando nada mais nada menos aí de que mais de 10 milhões de dólares para poder ajudar. E eles fizeram um fundo para poder ajudar um jantar de caridade, onde que eles arrecadaram 100 mil dólares. Então, cada cabeça custava nada mais nada menos que... Eu não vou falar o preço, entendeu? Então deu para você entender onde é que o Jair Bolsonaro está querendo desvincular, e é isso que está por detrás. Você precisa prestar bastante atenção que qual é o decreto de terras indígenas que Bolsonaro derrubou no Congresso no Brasil. Então, já existe essa articulação das questões ruralista e latifundiária, principalmente com o levantamento do agronegócio, e também existe essa demarcação onde que ele está sendo indiciado literalmente referente a esse genocídio, o ataque literal contra os índios. Então, gente, você que está aí do outro lado, presta atenção no que está acontecendo. A gente não pode ficar sempre ouvindo a mesma coisa, esperando que as coisas aconteçam de forma diferente. Durante esse tempo que nós estivemos aqui, fazendo vídeo, trazendo informação, claro, ninguém é perfeito, nós fizemos o que era melhor para poder mostrar a realidade para a população e ver que realmente, se não formos nós, se nós não atuarmos literalmente da melhor forma possível dentro do processo político republicano brasileiro, o Brasil vai continuar assim, ó. O moralista de goela, que defende a família, que defende a religião, se diz ser cristão, com esse ódio destilado, detesta o pobre, o negro, o nordestino. É um cara que, se tiver que matar, ele mata, entendeu? E a gente tem que entender isso, gente. O Brasil está aí proibido de crescer. A gente tem que entender e deixar de lado esse ódio, principalmente essas paixões que não vão levar a gente a lugar nenhum. Legal? Então deu para entender. Enquanto Jair Bolsonaro tenta atacar Leonardo DiCaprio, que tem a ver se o cara faz parte de uma ONG, se ele faz doação. A gente sabe que muitos políticos, a maioria da família Clinton, Obama, dos Bush, não vou nem entrar em detalhe. O próprio Bill Gates, que não é mais sócio majoritário na Microsoft, que se tiver 10, 20% das ações,
Ele criou uma fundação Madeleine Gates, que é a esposa dele, e ali ele desova, principalmente o Trump. Então todas essas pessoas que eu citei o nome, eles criam fundações para poder não pagar imposto. Principalmente os Clinton e os Bush. Então é isso que você tem que entender. Então dessa mesma forma, se o cara faz um levante, se reúne com ONGs e quer ajudar, porque está de fora como a gente e tem uma outra visão, essa sempre foi a narrativa, a retórica do International Pulse Research aqui, de tentar trazer informação no jornalismo realmente investigativo, baseados em fatos e não em circunstâncias. Legal, então gente, deu para perceber quem está por detrás e existe um grande comprometimento, interesse gigantesco nas terras da Amazônia, na selva amazônica, porque ele sabe muito bem, pelo próprio satélite, principalmente geólogo, sabe como são as áreas demarcadas, onde tem ouro, onde tem diamante e onde tem terra, que é tomado literalmente para poder entregar para cidadãos que vêm de fora. E o próprio governo brasileiro, traidor, tinha que ser fuzilado, traindo mais de 210 milhões de brasileiros que não conseguem fazer absolutamente nada. A maioria da população está ganhando R$500 por mês. É triste, gente, a gente vê essa expoliação. Enquanto isso, o Brasil está aí, ó, vendendo, comprando 250 milhões de barril de petróleo todos os dias para poder suprir a nossa necessidade. 1/3 da nossa refinaria tão parada em ociosidade. Vende o petróleo bruto por preço de banana e compra gasolina e óleo diesel com preço de dólar. E semana que vem vai subir mais. Legal, então, Robert for International Pulse Research. Grande abraço para vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve. Se não, viramos amigos. Até mais.